Na solitária temos uma regra. Se o prisioneiro começar a falar sozinho, você ignora. Se começar a rir, você observa. Mas se ele ficar em silêncio absoluto por mais de 48 horas, você corre. Porque significa que ele não está mais sozinho. E o que entrou na cela com ele está olhando para você através dos olhos dele. Diego Costa, supervisor de isolamento. Presídio de Segurança Máxima Serafim Carvalho. Setor de confinamento solitário, onde colocamos os piores dos piores. As celas de solitária são 1,52 metros. Concreto nu, sem mobília, luz constante. Prisioneiros ficam 23 horas isolados. 1 hora de pátio solitário, projetado para quebrar você mentalmente. E funciona. 3 dias e começam a falar sozinhos. 1 semana e estão conversando com paredes. 2 semanas e a maioria implora para sair. Mas alguns ficam quietos. Silenciosamente quietos. E esses são os perigosos. Porque quando o humano está completamente isolado de todo estímulo sensorial, a mente preenche o vazio. Cria companhia. Alucinações vívidas, vozes, presenças, exceto que às vezes a presença é real. Rafael Ceifador Mendes entrou na solitária após matar 3 prisioneiros no refeitório. Usou garfo quebrado, foi metódico, continuou esfaqueando mesmo após estarem mortos. 23 facadas em cada um, exato. Protocolo mandava 30 dias de solitária, depois reavaliação. Os primeiros 7 dias foram normais. Rafael gritava, xingava, batia nas paredes. Padrão esperado. Dia 8. Silêncio. Completo silêncio. Está dormindo? Perguntou o guarda Martinez, olhando pelo visor. Não. Olhos abertos, apenas sentado, olhando a parede. Continue monitorando. Dia 9. Ainda silencioso. Dia 10. Silencioso. Dia 11. Martinez veio até mim pálido. Diego, você precisa ver isso. Rafael estava sentado exatamente na mesma posição. Não tinha se movido em 72 horas, nem para urinar, defecar, comer. Simplesmente sentado, olhos abertos, olhando o mesmo ponto na parede. Ele está catatônico? Sugeri. Não sei, mas olha os olhos. Olhei pelo visor. E vi. Os olhos de Rafael estavam se movendo. Não aleatoriamente, seguindo algo. Como se estivesse assistindo alguém caminhar ao redor da cela. Mas a cela estava vazia. Câmera confirmava. Apenas Rafael, sentado, olhos rastreando presença invisível. Alucinação. Concluí. Comum em solitária. Continue monitorando. Dia 12. Rafael começou a sorrir. Não felicidade. Era submissão. Como cachorro vendo seu dono. E seus olhos continuavam rastreando a presença invisível. Dia 13, ele falou, primeira vez em dias, mas não para nós, para a presença. Sim, ele disse, voz rouca de desuso. Entendo. 23, sempre 23, é o número que abre. Martinez gravou. O que ele quer dizer? Nenhuma ideia, provavelmente delírio, mas então me lembrei. 23 facadas em cada vítima, específico, intencional. Dia 14. Rafael levantou, primeira vez em 6 dias, caminhou até a parede onde sempre olhava e começou a arranhar. Unhas quebrando, dedos sangrando, mas continuando, arranhando padrão específico. Números. Ele estava arranhando números na parede. 23, 23, 23, 23, repetidos centenas de vezes. Precisamos tirá-lo, Martinez disse. Está em automutilação. Protocolo diz. Foda-se o protocolo. Algo está errado. Mas antes que pudéssemos agir, Rafael parou. Virou-se para a câmera e sorriu. Não era seu sorriso. Era mais amplo. Os cantos da boca esticados além do humanamente possível. Ele sabe que vocês estão assistindo, Rafael disse. Mas não era a voz dele. Era múltiplas vozes, sobrepondo. Ele sempre soube. Quem é ele? Perguntei pelo interfone. O que vive nos silêncios, o que preenche os vazios. Vocês criaram um espaço perfeito para ele. Isolamento total, sem estímulos, vazio absoluto. E no vazio, Rafael riu, som que fez meu sangue gelar. No vazio, ele cresce. A luz da cela piscou. E por um frame, único frame na gravação, vimos algo. Figura atrás de Rafael.
Alta, impossível de alta, feita de sombras que não deviam existir em cela totalmente iluminada. Luz voltou, apenas Rafael. Mas algo estava diferente. Seus olhos estavam completamente negros. Não pupila dilatada, negros. Como se algo tivesse substituído os globos oculares com vazio sólido. Vocês colocam humanos em caixas vazias. Rafael continuou com aquela voz errada. E se perguntam por que enlouquecem. Mas não enlouquecem. Eles apenas abrem espaço. E eu preencho. Jesus Cristo, Martinez sussurrou. Precisamos chamar padre, exorcista, qualquer merda. Não é possessão, eu disse mesmo sem acreditar nas próprias palavras. É quebra psicótica grave. Então explica os olhos. Rafael começou a bater na porta. Não caoticamente, ritmicamente, e contando. 1, 2, 3, até 23. Pausa. Recomeçava. 1, 2, 3. A cada ciclo batia mais forte. No 10º ciclo, seus punhos eram polpa sangrenta. Mas continuava. Ele vai matar a si mesmo, Martinez disse. Deixa. Melhor que deixá-lo sair. Mas no 23º ciclo, algo mudou. A porta tremeu. Não por causa das batidas, tremeu sozinha. A trava eletrônica piscou. E ouvimos clique. A porta não pode abrir sozinha, Martinez disse. É impossível. Trancas redundantes, sistema de segurança. Clique, clique, clique. 3 trancas, abrindo sequencialmente. Sela o corredor, gritei. Agora, mais tarde demais. A porta da solitária de Rafael se abriu. Ele saiu, andando calmamente, coberto de sangue dos próprios punhos, olhos vazios nos encarando. 23 portas neste corredor, ele disse. 23 prisioneiros em solitária. E agora? Ele tocou a porta da próxima cela. Ele entra em todos. A porta se abriu, e o prisioneiro dentro, que estivera calmo, servindo solitária por agressão menor, gritou. Grito de terror absoluto, primitivo. O que é isso? Tira ele de mim! Tira! Grito cortado. Silêncio. Rafael tocou a próxima porta. Abriu. Próximo prisioneiro gritou. Depois silêncio. Porta por porta ele abria, e cada prisioneiro gritava. E silenciava. Martinez e eu corremos. Chamamos equipe de contenção, mas ia levar 5 minutos. Muito tempo. Quando alcançaram, Rafael havia aberto todas as 23 portas. E todos os 23 prisioneiros estavam em pé nos corredores, silenciosos, olhos completamente negros, sorrindo aquele sorriso impossível. Equipe de contenção parou. O que fazemos? Boa pergunta. Não podíamos atirar em 23 prisioneiros, mas também não podíamos deixá-los, o que quer que fossem agora. Protocolo de contenção química, ordenei. Gás sedativo, nocauteiem todos. Lançaram granadas de gás. Névoa branca encheu o corredor. Os prisioneiros não reagiram, apenas ficaram lá, respirando profundamente, e continuaram em pé. Dosagem não está funcionando, Martinez gritou. Aumenta a concentração. Liberaram mais gás. Concentração suficiente para derrubar elefante. Os 23 riram, simultaneamente. Som sincrônico, como coro macabro. E então fizeram algo pior. Começaram a falar, todos ao mesmo tempo. Mesmas palavras exatas. Obrigado por alimentar-nos. 23 almas vazias. 23 recipientes perfeitos. E agora, eles viraram como um único organismo, olhando diretamente para mim. Vocês. As luzes do corredor explodiram. Escuridão total. Apenas luzes de emergência fracas. E naquela quase escuridão, vimos a figura que estivera na cela com Rafael, mas maior agora, alimentada, composta das sombras de 23 homens quebrados. Equipe de contenção abriu fogo. Balas passaram através. Não havia nada sólido para atingir. A coisa avançou. E onde tocava guardas, eles congelavam. Olhos escurecendo. Sorrisos se alargando. Corri. Não sou herói. Sou sobrevivente. Alcancei controle mestre e lacrei o setor de solitária. Portas de emergência, 30 cemitério de aço reforçado, deslizaram fechadas. Ouvi gritos do outro lado. Depois risos. Depois nada. No total, 23 prisioneiros, 17 guardas,
todos dentro do setor lacrado. Chamamos exército. Lacaram o prédio inteiro. Declararam incidente de contenção biológica. História de cobertura. Vazamento de gás tóxico. Mas 3 semanas depois começaram a ouvir, vindo das paredes lacradas do setor de Solitária, batidas, rítmicas, contando até 23, pausando, recomeçando. Resolveram queimar tudo. Incendiaram o setor inteiro. 1.200 degrees por 48 horas. Nada poderia sobreviver. Mas quando esfriou e abriram, os corpos não estavam lá. Nenhum dos 40. Apenas paredes cobertas com números arranhados. 23 repetido milhares de vezes. E em cada cela de Solitária, sentado na posição exata onde Rafael esteve, estava um guarda. Os 17 que foram pegos, vivos, olhos negros, sorrindo. Ele se mudou, disseram em uníssono. 23 novas sementes, 23 novos começos. E vocês vão nos levar para outros presídios. Outros setores de Solitária. Outros vazios para preencher. Tinham razão. Não podíamos matá-los. Oficialmente não haviam cometido crimes. E diagnosticá-los adequadamente significaria explicar o inexplicável. Então os dispersaram. Um guarda para cada presídio federal do país. E em cada lugar onde foram alocados, o setor de Solitária começou a mudar. Prisioneiros ficando silenciosos, olhos escurecendo, sorrisos alargando. Martinez foi um dos dispersados. O último contato foi mensagem de texto, 3 dias atrás. Diego, está se espalhando. Cada Solitária, cada prisioneiro isolado, está abrindo espaço para ele. Não há como parar. Só fugir. Se você tem consciência, sai do sistema prisional. Porque em 6 meses cada Solitária no país vai estar cheia dele. E então ele vai querer mais que prisões. Pedi demissão imediatamente. Mas ontem, recebi e-mail do Departamento Penitenciário. Pedido de consulta. Novo presídio sendo construído. Setor de Solitária expansivo, 230 celas. 10 vezes 23. Por favor, forneça expertise para máxima eficiência de isolamento. Não vou responder, mas sei que construirão de qualquer forma. E 230 vazios novos serão criados, para ele preencher. E então se perguntarão por que 230 prisioneiros ficaram silenciosos. Por que 230 pares de olhos ficaram negros. E por que, quando os libertarem eventualmente, o mundo inteiro começará a ficar quieto. 23 de cada vez. Até não haver mais som. Apenas ele. E nós, vazios, sorrindo.